Eu puse o título dessa palavra, llamados a sonhar los sueños de Deus. Diga assim, llamados a sonhar los sueños de Deus. Jeremias 29:11 dice assim: porque eu sei os planos que tenho acerca de ustedes, dice o Senhor, planos de bienestar e não de mal, para darles porvenir e esperança. Quero escuchar a igreja ler esse versículo bem alto, com força, animados. 1, 2, 3. Porque amém? Outra versão diz: para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus estava usando Jeremias para dar uma palavra a seu povo, dizendo: eu tenho planos, eu tenho sonhos acerca de ustedes, disse o Senhor. Mis sonhos são de bem-estar, são de bem. Mis planos são de um bom futuro e de esperança. Hablar de sonhos, eu pergunto aqui, quantos aqui têm sonhos? Quizás todo mundo vai dizer: eu tenho um sonho, pastor, eu tenho um sonho. Quizás tu has venido a esse país com um sonho. Saliste de seu país e chegaste aos Estados Unidos com um sonho. Quizás tu tens sonhos de trazer parentes e pessoas de sua família para estar aqui onde tu estás. Sonhos todos nós outros temos. Temos pastores motivacionais, coaches espirituais que sempre vão falar de seus sonhos, que tu tenha que viver seus sonhos, busque seus sonhos, lute por seus sonhos. E isso é verdade. Tu pode lutar por seus sonhos, pelear por seus sonhos e viver esses sonhos. Isso é bueno. Pero a pergunta que eu quero fazer hoje é: será que Deus também tem sonhos ou só nós outros que temos sonhos? Porque sonho quizás temos uns quantos aqui. Se eu te pergunto que quando tu eras pequeno, um ninho ou uma ninha, e se alguém te perguntara: que tu queres ser quando crescer? Quem vai sair de aí, meu amado? Era um sonho. Isso pode ir cambiando com os anos. Se eu te pergunto, dependendo da idade, dependendo do país, dependendo de onde tu vive, tu sonho vai cambiando, você vai ajustando. Quantos no passado, quando eu perguntara qual é tu sonho, estão vivendo esse sonho hoje? Quizás sim, glória a Deus, quizás não, quizás passou, não foi possível. Então, se sonhar, todo mundo tem sonhos e pode viver esses sonhos, quizás sim, quizás não. Mas o mais importante é viver os sonhos de Deus. E Deus está dizendo: se tu vives mis sonhos, eu te quero garantizar que mis sonhos, mis planos são de bem-estar, não são de mal, e dão futuro e esperança. Amém? Esse versículo é um versículo muito conhecido. Muitos le gustam falar desse versículo. De hecho, é um dos versículos quando tu pergunta a uma pessoa: qual é tu versículo favorito na Bíblia? E muitos vão dizer Jeremias 29:11. Agora tu conhece o contexto que foi hablado, esse lindo versículo. É um lindo versículo em um tempo difícil, em um tempo duro. Era um tempo de cautiveiro. E quando Jeremias é usado por Deus, o povo ia passar, presta atenção, irmãos, ia passar 70 anos de cautiveiro em prisão. Iam a passar 70 anos prisioneiros. E Deus agora levanta, Jeremias está dizendo: eu, sobre esse povo que vai passar 70 anos presos em Babilônia, eu tenho planos todavia. Eu tenho planos de paz, não de mal, um futuro, uma esperança. Jerusalém estava destruída, os muros destruídos, as portas de Jerusalém, de los muros quemadas, o templo destruído, todo estava destruído, e Deus dizendo: eu tenho sonhos, eu tenho planos. Então, é um hecho que Jerusalém estava destruída, pero no coração de Deus não estava perdida. Diga assim: destruída, pero não perdida. E assim é nossa história. Às vezes, nossa família, nossa casa, vemos pessoas ou conhecemos pessoas que estão destruídas, pero não estão perdidas a los ojos de Deus. Amém, meus amados? Sempre Deus pode ser algo novo. E o contexto de Jeremias 29 é assim, 29:10. Porque assim ha dicho o Senhor: quando según me dicho se cumpla 70 anos para a Babilônia, los visitarei com mi favor e les cumprirei mi buena promessa de hacê-los regressar a este lugar, hacê-los regressar a Jerusalém. Jeremias está em Jerusalém profetizando, dizendo: eles vão volver para Jerusalém, eles vão volver para Jerusalém, eu vou fazer a eles regressar. Porque eu sei os planos que tenho acerca de ustedes, disse o Senhor, planos de bem-estar e não de mal, para dar-lhes porvenir e esperança. Então Deus tinha já um plano de hacer esse povo que estava sendo levado cautivo. Quem era esse povo? Os judios.
Se vocês conhecem a Bíblia, sabem que, por exemplo, Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel e vários foram levados cautivos. Esse cautiverio foi sendo em grupos. E pouco a pouco, Nabucodonosor, rei de Babilônia, foi levando todo o povo cautivo. Saliendo, famílias sendo partidas, famílias sendo separadas. Por exemplo, Daniel foi separado de seus padres, nunca mais ia ver seus padres. Sadraque, Mesaque e Abdenego, o mesmo. Jeremias, vendo todo isso em Jerusalém, vendo seu povo sendo levado cautivo, é usado por Deus para dizer: em 70 anos isso vai cambiar. Em 70 anos essa história vai ser transformada. Eu te pergunto, quando Deus usou usou Jeremias para dar essa palavra profética, era um sonho de Deus que ia suceder no futuro, sim ou não, igreja? Sim. Era um sonho de Deus. O ponto é, quem ia contribuir com esse sonho de Deus? 70 anos depois. Então, iba a nascer todavia homens em Babilônia. Iba a nascer homens que Deus iba tocar seus corações, levantá-los para que então pudera volver e fazer o que Deus queria que fuera hecho. 70 anos depois, quizás iba a nascer, quizás era muito chiquitito, a Bíblia não dá detalhes, pero aqui tu tens que ter em seu coração que são só 70 anos depois que tu vas a ver alguém volviendo para Jerusalém para fazer com que esse sonho de Deus pudesse ser realidade. É como que se 70 anos depois essa palavra que estava no coração de Deus, Deus passa os olhos agora sobre Babilônia e disse assim: com quem eu posso contar para viver meus sonhos? Eu já tenho um sonho, eu já tenho um plano. Com quem eu posso compartilhar minha obra? E Deus encontra um copeiro del rei, um empleado del rei, se chamava Neemias. Alguns aqui conhecem a história de Neemias. Quem era Neemias, pastor? Um trabalhador normal como tu e eu, ocupado todos os dias, tinha um jefe, tinha uma renda, tinha um schedule de trabalho, todos os dias trabalhava como copeiro de rei. Que era copeiro de rei? Aquele que tinha que experimentar a comida antes de rei comer, porque se a comida tivesse veneno, o rei não morria. Quem vai morrer? Quem tu crê, meu amado? Neemias. Quem quer ser copeiro de rei aqui, levanta as mãos, meu amado. Alto risco. Vamos dizer que ele ganhava um bom sueldo, empleado do governo, jubilação garantida, um chequezito chegando todo final de mês aí, tranquilito, garantizado, seguro de aqui, de allá, empleado do governo real, bem empleado, quizás um dos melhores trabalhos, quizás tenha uma boa habitação no palácio, ar condicionado, televisão com igualito aqui, 554 canais para estar cambiando assim, internet Wi-Fi 6, não 3, 2, 1, 6, assim, de lo melhor. E Neemias estava aí tranquilo, meu amado. Um trabalhador como tu e eu, um homem sencillo, não era de um linaje sacerdotal, se tu mira a história de Neemias, não era um profeta, nada. E Deus dizendo: eu tenho um sonho de fazer regressar esse povo para Jerusalém. E Deus encontra então allá, no coração desse copeiro de rei, o que ele necessitava para que então seu sonho, sua palavra profética pudesse cumprir-se. Então um dia Neemias, capítulo 1, versículo 2, conversa com seu irmão Hanani, que foi em Jerusalém ver como estava a coisa. Neemias está em Babilônia, no palácio, trabalhando bem, ar condicionado prendido, televisão 55 polegadas, todo tranquilo, e ele escuta a notícia de que havia famílias destroçadas, de que havia gente que não estava vivendo bem. Mira o que diz Neemias 1:2. Hanani, um de mis hermanos, chegou de Judá com alguns homens. Les perguntei por los judíos que haviam escapado, que haviam quedado de la cautividade e por Jerusalém. Eles me disseram: el remanente, los que han quedado de la cautividade aí em la província, estão em grande dificuldade e afrenta. Como estava essa gente? Em grande dificuldade. La muralla de Jerusalém está llena de brechas e suas puertas quemadas a fuego. Agora Neemias, quando escute essa notícia, quando escutei estas palavras, me sentei, chorei
e hizo duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Quando ele escuta que outras famílias estavam mal, que outra gente não estava vivendo os planos de Deus, que estava muito pior situação de lo que ele estava, que aunque ele fosse o copeiro de rei, que aunque ele tivesse aí um palácio, havia gente que não estava também assim, que ele podia fazer algo. Ele empieza então, quando faz uma pergunta e recebe uma resposta, ele escuta palavras quizás que ele não esperava. Seu coração se empieza a llenar de tristeza, ele empieza a ayunar, orar, buscar a Deus. E se tu lês o livro de Neemias em sua casa, são 13 capítulos, tu vas a ver que ele vai começar aqui a pedir perdão a Deus por os pecados de seu povo, dizendo: estamos sofrendo essas coisas porque pecamos contra ti, porque dimos entrada, dimos brecha, pero Senhor, esse é seu povo, Senhor, esse povo nunca deixou de ser seu povo, escute a minha oração, ajuda esse povo, dá-me graça delante do rei para ter recursos para ir ajudar essa gente. Lo que passa é que Neemias capítulo 1, quando escute essas notícias, a vida de Neemias cambiou para sempre. E tu pergunta, cambiou para sempre por causa de quê, pastor? Por causa da obra de Deus. Diga assim: por causa da obra de Deus. Nunca mais Neemias vai ser daqui adelante a mesma pessoa. Quando ele faz essa pergunta a Hanani e escute essa resposta, transformou seu coração e cambiou a vida de Neemias para sempre. Essa preocupação, esse coração querendo fazer algo, tu pergunta: que é isso, pastor? Era Neemias começando a sonhar os sonhos de Deus. Era Neemias começando a estar embaraçado de lo que Deus havia dito 70 anos atrás. E esse homem, quando escuta, ele não disse: que problema, man, não quero meter-me nisso, já tenho uma vida aqui tão tranquilita, tão boa no palácio, essa gente aí llena de problemas. Ele não tinha nada a ver com os problemas. Ele estava em Babilônia, estava lejos dessa luta, podia quedar em sua caseta aí, em sua habitação, tranquilito, recebendo o cheque todos os meses, sentado aí com o ar acondicionado posto e viver tranquilo, pero algo começou a queimar o coração, dizendo: eu tenho que fazer algo, eu sou parte de la solução. Isso é Neemias começando a sonhar os sonhos de Deus. Neemias se entristece, pero não é uma tristeza como de um velório que se acabou tudo. É uma tristeza acompanhada, seguida de uma vontade de contribuir com a obra de Deus. Às vezes nós outros nos entristecemos: que tristeza, que dolor, a igreja, tanta luta assim, e vai morrer, enterrar, velório. Ou se levanta com essa tristeza dizendo: Deus me levantou nessa generação para viver os sonhos de Deus, eu sou parte de la solução. Quantos dizem amém aqui, minha amada? Então, é uma tristeza, é verdade, saber das malas notícias, mas essa tristeza dizendo assim: eu sou parte do processo de solução. Eu não sou um chismoso que aumenta as lutas, eu não sou aquele que está só falando mal de todo mundo, não sou falando mal da igreja, eu sou parte de la solução. Então, Neemias, a partir do capítulo 1, vai começar a viver 13 capítulos, onde sua vida vai ser totalmente transformada. São capítulos, pero de hecho são anos. E quando tu vês a Bíblia, muitas vezes a Bíblia diz, resume a vida de uma pessoa, e Jesus fazia isso. Por exemplo, agarra a vida de Noé e dizia assim: como em los dias de Noé. Aí Jesus agarra toda a vida de Noé, resume em uma frase, diz: como em los dias de Noé, vai ser igual quando eu regresse. Que é o que Jesus está fazendo? Está resumindo a vida de um homem de Deus que foi bendição, que foi profético em sua geração, e diz: como em los dias de ele, eu também digo, vai ser assim. Assim também diz: como em los dias de Elias. A Bíblia também diz: como em los dias de Davi. E quando tu lês Neemias, tu vas a ver que tu estás lendo a história de los dias de Neemias. E Neemias, a partir desse momento, ele começa agora a viver os sonhos e projetos no que ele havia pensado, pero lo que Deus havia sonhado sobre sua vida. Agora, a vida de Neemias não se puso mais fácil, como tantos predicadores dizem. A obra de Deus é para ti, sim, tu eres a coisa mais linda, linda. Mira, Deus te ama, coraçãozito para ti, besito, um BMW esperando a ti aí afuera, pero 2023, não é nem 22. Se tu eres de Deus, tem que ser 2023. E uma mansão de 55 habitações em Naples, porque o Senhor é contigo, e tu sales de aqui volando dizendo: yeah!
Não é assim a realidade muitas vezes de los hombres de Deus. Neemias empezou a sonhar os sonhos de Deus, luta. Quando ele disse, quero restaurar Jerusalém, quero restaurar os muros, para que as famílias, ele mesmo disse adelante, para que as famílias lute por seus filhos, por sua esposa, por sua casa, para que essa família esteja protegida, para que a família esteja em melhores condições de viver a vontade de Deus. Havia gente que se levantou naquela grande obra contra. Tu disse, por que, pastor? Porque não queriam, a Bíblia diz claro, não queriam ver os filhos de Deus melhor. Não queria ver eles fora de suas lutas. Se levantou Sanbalat e Tobias, os arameus, levantou uma quantidade de gente falando mal, perseguindo, burlando, haciendo por detrás trampas. Neemias todo o tempo orando, pedindo a Deus escape, lutando, ponendo guarda, ponendo aqui, dando volta ao redor do muro, todo o tempo lutando e lutando, reconstruindo os muros. E tu disse, pastor, não era melhor haver quedado allá, no palácio? Com o televisor, com o ar condicionado, com o controle remoto a final do dia, depois do trabalho, cambiando os 55 canais até dormir, não era melhor quedar allá? Depende do que tu pensa da vida. Podia ser mais cômodo, mais fácil, chequezito chegando, tudo tranquilito, e sou de Deus. Aí vai viver isso. Quizá nem teníamos o livro de Neemias hoje. E vai ser um bom empleado do rei com bom sueldo. Tchau. Pero quando a Bíblia coloca o livro de Neemias, tu estás falando de um homem que não considerou essas coisas tão importantes ao ponto de que não podia cambiar sua renda. Tu estás lendo um homem que chegou ao ponto de arrendar sua maneira de viver, de maneira que o reino de Deus tivesse tempo e importância. E os sonhos de Deus são assim, às vezes, nós vamos vivendo nossos sonhos, tu tens todos os sonhos, hace todos os planos, sua renda, a coisa mais linda, e os sonhos de Deus, se cabe, se há tempo, se tenho ganas, se tenho força, se tenho saúde, se me sobra um minuto, aí sim, Senhor, conta comigo. Os sonhos de Deus deveriam ser diferentes, assim, quais são tus sonhos? São esses, eu me ajusto a tus sonhos, minha renda se ajusta para viver o que tu has planeado. E eu sei que quando eu haga isso, todas as coisas serão añadidas. Assim deveria ser. E assim foi com Neemias. Então, se eu te digo só as lutas que Neemias passou, tu vai dizer, é melhor quedar sem fazer nada. Porque era pura luta todo o tempo. Havia bendição também, mas é muita persecução. Agora, ele habla que aquela obra que ele estava fazendo, e eu estou dizendo que são os dias de Neemias, como uma grande obra. Mira o que diz Neemias 6:3. Entonces les envié mensageiros, isso é a gente que queria desanimar a obra, queria um encontro com ele, queria uma reunião com Neemias, querendo desanimar Neemias, trazer mentiras. E Neemias disse, estou realizando uma grande obra. Diga isso, meu amado, estou realizando uma grande obra. E ele disse, não puedo ir, porque cesaria o trabalho se eu lo abandonara para ir a ustedes. 4 vezes me enviaram mensageiros com respeito ao mesmo assunto, e eu les respondi de la mesma maneira. 4 vezes, estou realizando uma grande obra, não paro. Estou realizando uma grande obra de Deus, não minha, sigo adelante. 4 vezes. Se tu estivesse aí, e esse homem dizendo, estou realizando uma grande obra, e tu mirando de afuera, tu vai dizer, que grande obra, coisa nenhuma, man. Patinou o coco esse Neemias. Que mala eleição, era melhor haver quedado na grande obra allá. Imagina o título que tinha na parede, a coisa mais linda aí, empleado copeiro de rei. Agora aqui solo luta, todo o tempo andando de cavalo, de burro, sus muros destroçados, todo queimado, essa gente perseguindo. Además, os próprios hermanos lo perseguiam, os judíos, porque a luta não era só os Sanbalat, Tobias e os arameus, a luta era los mais viejos, eram a Bíblia chama de los nobles. Los nobles não ajudavam, los nobles por detrás hablavam mal, los nobles por detrás envenenavam o coração de aqueles que estavam com o coração fresquito. Los nobles, eles iam por detrás e cobravam imposto, interesse de aqueles que estavam trabalhando no muro, e essa gente se indignava, essa gente dizia, como pode, esses que são judíos maiores, esses que são magistrados nobles, em vez de aliviar a carga, nos põem mais carga. Neemias quase tem um ataque ao coração quando descobre isso.
Dice, ¿cómo puede? ¿Cómo ustedes pueden hacer una cosa así? Hace una asamblea, acaba com isso. Luta detrás de luta. E esse homem está dizendo, eu estou realizando uma grande obra. Se tu viesse mirando, tu iria dizer, grande obra, coisa nenhuma, é puro trabalho. Aos olhos humanos, é pura luta. O dia a dia de Neemias não parecia uma coisa bonita. Não pareciam melhores dias. O dia a dia parecia mais batalhas exteriores e interiores. E ele está dizendo, pero era uma grande obra, e eu estou vivendo hoje uma grande obra, e não puedo ir a conversar com vocês, pero era luta. Pablo, quando vivia os sonhos de Deus, porque por um tempo viveu seus próprios sonhos, Saulo de Tarso, pero depois que tuvo um encontro com Jesus, começou a viver os sonhos de Deus. Esse homem também passou por lutas, viveu os sonhos de Deus, pero passou por lutas. Mira o que diz 2 Coríntios 7, 5b. Sino que enfrentamos tribulaciones de todas partes, desde afuera conflitos y desde adentro temores. ¿Tú tienes ese versículo ahí? Lea conmigo por favor, 1, 2, 3. Sino que ele está dizendo, de afuera lucha, todos los días hay. Y no es solo eso, por adentro conflitos. Neemias era igual. Por afuera luta, por adentro conflito. Leia o livro de Neemias que tu vas a ver isso sucedendo. Então, aunque ele passava por toda essa luta como Pablo está passando, sem saber, solo vivendo sua vida hasta que o Senhor lo levou, haciendo a obra de Deus. Nós outros hoje lemos a Bíblia e tu sabes que Neemias estava vivendo os melhores anos de sua vida. Se Neemias não tivesse sonhado os sonhos de Deus, salido de aí, de sua zona de comodidade, cambiado sua renda, sua vida, para fazer a vontade de Deus em sua época, eu estou seguro 100%, meu amado, que tu não ia ter nem o livro de Neemias na Bíblia. Iba ser só um bom empregado, com ganhando dinheiro, muito rico, coisa mais linda em sua época era that's it, passa. Pero porque deixou de sonhar seus próprios sonhos, puso Deus em primeiro lugar, sonhou os sonhos de Deus, passou luta, tribulação por afuera, conflito por todos os lados, pero viveu os sonhos de Deus. Deus disse, esse livro eu quero que esteja em minha palavra, porque decidiu viver os sonhos de Deus. Então Neemias passou a viver os melhores anos de sua vida. Quantos aqui querem viver os melhores anos de sua vida? Diga amém. Não há como viver los lejos de los planos e sonhos de Deus. Não há. Agora, para mim e para ti, sinônimo de melhores dias é vida suave, é desfrutar a vida. Sinônimo para mim e para ti de dias melhores é diversión, entertainment, é dinheiro no banco. E sonhar os sonhos de Deus é mais trabalho, é mais luta, é uma coisa mais em minha renda, que já é tão bonitita, tão quadradita. Eu estou dizendo a verdade, assim somos nós outros. Se eu te digo de la obra de Deus que Deus quer fazer em Naples, que o que Deus quer usar, o que Deus pede de ti, tu vai dizer, não tenho tempo, pastor, para os sonhos de Deus, para o tuyo do Dene. O que passa é que melhores dias involucra cambiar seus planos personais e incluir Deus. Agora, não é que Deus vá danhar sua vida, sua renda tão linda. É o mesmo Deus que disse a Jeremias, mis sonhos são melhores, mis planos são maiores, mis planos são de paz e não de mal, para dar futuro e esperança. O que passa é que os sonhos de Deus movem com sua vida. Quando Deus chama a Abraão e disse, sale de sua casa, de sua parentela e vete a um lugar que eu tenho preparado para ti, tu vas a viver os melhores anos, é pura bendição adelante. Cambiou a vida, a renda, os dias de Abraão, não era mais a mesma coisa, pero viveu os melhores anos de sua vida. Antes de empezar Naples, alguns irmãos, André está aqui, Aidita, Joe e Alana, quando salimos de Miami para vir para cá, eu te quero dizer a verdade, era mais trabalho para nós outros. Eu estava bem cômodo, vamos assim dizer. Minha empresa a 5 minutos de minha casa, em Doral, quem conhece Doral. Minha casa a 5 minutos da igreja. Mi casa a 5 10 minutos de la escuela de los niños e mi casa a 30 segundos de la casa de André, assim. André que é enganchado nos outros.
Cambiar para Naples era cambiar a escola de los niños, era buscar casa, ter gasto. Em meu caso, colocar outro empregado mais em minha empresa, suavemente 30 e tanto a 40 mil dólares mais de gasto para mim. Porque se estou aqui, não estou allá, hay que poner outra pessoa, né? E se tu põe assim na ponta del dedo, mais trabalho, mais canseira, viaje para allá, viaje para cá, mia del auto, gasolina, não sei o que, gastando mais dinheiro na empresa, gastando mais dela, falta de comodidade, a hora não é só 5 minutos para chegar à igreja, a hora é tudo isso. Pero hoje nós estamos vivendo aqui os sonhos de Deus. Muitos de vocês estão desfrutando também um pouco dos sonhos de Deus. Amém, meus amados? Então, sonho de Deus não é igual comodidade. Não é igual estar tranquilito em sua casita e não fazer absolutamente nada. Sonhos de Deus significa sair de sua zona de comodidade, poner-te os pantalones, apertar o cinturão, arrendar sua vida e dizer: vou viver os sonhos de Deus, que Deus ha sonhado antes de eu nascer. Antes de eu nascer, já há uma palavra de Deus, já há um sonho de Deus. Agora, que é o que muitas vezes nós entendemos sobre sonhos de Deus? Que os sonhos de Deus parece que são piores que os meus, eu sei mais. Não, meu amado, os sonhos de Deus são melhores. Se tu pergunta, tu havia pensado algum dia que tu ia ser pastor? Não, nunca. E tu eres brasileiro? Sim. E habla espanhol? Sim. Tu pensava que tu algum dia ia ser pastor falando espanhol? Nunca. Pensava que tu vai estar em Naples? Nunca. Pero eu te digo, estamos vivendo os melhores anos de nossas vidas. Não foi assim, André? Haríamos de novo. Só que a saúde é diferente, verdade? A hora, o viaje, a hora é mais duro. Pero eu te digo, meu amado, que vale a pena sonhar os sonhos de Deus. Quando Jesus chamou os discípulos, eu te pergunto aqui sinceramente, havia algum discípulo que não estava fazendo nada, que era assim flojo, estava na praia, com os pés assim na rede, na parede, fazendo nada, dizendo: "Eis-me aqui, Senhor, envia-me"? Foi assim que Deus chamou os discípulos? Não. Os homens pescando, ocupados. Está entendendo? Quem aqui é ocupado e trabalha muito? Levanta as mãos, meu irmão. É contigo mesmo que Deus está falando, ok? Porque às vezes nós temos a impressão, quando todo esteja tranquilo, suave, sem nenhum trabalho, quando eu não tenho nada para ser, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus disse: "Está louco, man? Que dia te vou chamar?" Então, nunca, porque sempre temos coisa para ser. Então, Deus chama pescadores que estão pescando, Deus chama cobrador do imposto que está aí cobrando imposto, Deus chama gente ocupada. Diz: "Oye, Senhor, tu não respeita a renda de eles." Ele diz: "Não." "Oye, pero tem a rendita de eles assim tão ordenadita." "Não me interessa, eu tenho um plano, eu tenho um sonho, que eles se ajustem a meu plano, a meu sonho, a minha renda, e eles vão ser bendecidos." Então se chama Pedro e disse: "Deja e sígueme." Que foi o que Pedro hizo? E os outros, deixando imediatamente as redes e o barco e seu papá, começaram a ser quê? A seguir a Jesus. Vamos fazer um câmbio. Suponga que ele não deixasse barco, não deixasse nada, disse: "Não, minha vidita está ordenadita, não sei o quê." Quizá Pedro vai ser o maior empresário de pesqueria. Tu vai entrar www.pesqueriajerusalém.com, pá, e vai sair em primeiro lugar em Google a empresa de Pedro. Grandíssima. Com a foto aí, e vai dizer: "Invierta em minha empresa, compre ações da pesqueria, depois tu vai poner ser milionário." A coisa mais linda. Quizá Pedro ia ser esse empresário. Pero tu não vai escutar mais nada de Pedro. Mais nada. That's it. Estamos entendendo, amados, ou não? That's it. Pedrito, lindo, lindo bote que tu compraste, lindos, cada barco mais lindo que o outro. Tchau. E vai passar suas lutas também. Outro dia falava eu com José Carlos André, quizás tu sabe dessa história. José Carlos me estava dizendo que muitos anos atrás ele se dedicou a uma empresa de pesqueria em Brasil, tinha barcos, foi comprando outros barcos porque ele gostava da pesqueria, ele gostava unir o negócio com pescado e estar no mar, e comprou barcos e transformou um pequeno negócio de pesqueria e lá ia bem. E José Carlos me estava dizendo: hasta que eu descobri o que os marinheiros e os pescadores faziam em meio do mar. Pura bebida e droga o tempo inteiro.
Ele disse, minha empresa está crescendo, mas também está crescendo essa pouca vergonha. Ele disse, não, vou sair disso. Se desanimou. Todo mundo passa por luta, meu amado. Até quando tu queres viver seus sonhos, descubra mais adelante que vai vir problema e luta. Então, o que passa? Ele saiu disso e disse, nunca mais quero entrar nisso. Pero, aqui tu tens Pedro que quizás podia viver dessa maneira e os outros discípulos, pero eles decidiram de alguma maneira que o chamado de Jesus, as palavras de Jesus, a obra que Jesus estava invitando a eles a fazer, era maior que todas as coisas, era uma grande obra. Tu perguntas, esses homens eram muito estudados? Não. Assim, altamente preparados? Não. E Jesus disse, ustedes mesmos, venga pós mim e eu vou fazer de ustedes pescadores de homens. E Jesus los chama, eles obedecem e empieza a caminhar. Gente que não se creía os melhores, não se creía preparado, que não tinha preparação para o que Deus estava chamando, pero Deus estava dizendo, eu les vou capacitar. Se ustedes andam comigo, se ustedes aprendem de mim, ustedes vão estar preparados para seguir o que eu he empezado. Tempos depois, Jesus vai descer em uma oração, Mateus 11, 25. E naquele tempo Jesus disse, te alabo Deus, ou te alabo Padre, Senhor del cielo e de la terra, porque has mostrado a los sencillos as coisas que escondiste de los sábios e entendidos. Então ele disse, eu vou trabalhar com esses que são sencillos. Não vou elegir tanto esses sábios e tão entendidos, porque eles por si solos se bastam, se creem. Agora, o sencillo sempre vai dar glória e honra a mim, vai dizer, eu não puedo, não tenho capacidade, pero Deus me capacita. Quando tu lês o livro de Neemias, todo o tempo ele disse assim, porque o Senhor foi comigo, o Senhor me deu graça, porque o Senhor me ajudou, eu logrei fazer essas coisas. Humilde, sencillo, simples de coração. E Jesus está dizendo, a eles foi dado coisas escondidas que a los sábios e entendidos não é revelado. A esses que quiseram viver meus sonhos, a esses discípulos que cambiaram sua vida, a eles eu vou dar tesouros preciosos, escondidos, que o mundo não tem, que o sistema aí afuera, com toda a sua eloquência e filosofia, não pode entender. Pero a meus filhos, aos meus discípulos, eu vou entregar a eles um tesouro e um entendimento que o mundo não tem. Quantos dão glória a Deus por isso aqui, meu amado? 1 Coríntios, Pablo, que era muito sábio, muito eloquente, muito inteligente. 1 Coríntios, ele disse assim, eu mesmo, irmãos, 1 Coríntios 2:1, eu mesmo, irmãos, quando fui anunciar-lhes o testemunho de Deus, não lo hice com grande eloquência e sabedoria, não les hablé, nem les prediqué com palavras sábias e eloquentes, para que a fé de ustedes não dependeran de la sabedoria humana, sino del poder de Deus. Esse homem que tinha toda a sabedoria, vamos dizer, para falar bonito, para falar com eloquência, para falar assim, a coisa mais linda, cada palavra mais encarrada com a outra, está dizendo, eu podia ir assim, não fui. Eu não inflei tanto a coisa, eu fui sencillo, normal, como ustedes, falando de uma maneira que todos ustedes podem entender. ¿Para quê? Para que a fé de ustedes não tivesse basada na estrela chamada Pablo, pero para que a fé de ustedes estivesse no poder de Deus, que também pode operar em sua vida de maneira sencilla. Quantos creem nisso aqui? Diga amém, meu amado. Então, não era a eloquência humana que alcançava corações, era o poder de Deus. E tu tens esse poder dentro de ti, meu amado. Não é o que sabe muito, não é o que habla bonito, é quem tem o poder de Deus para avançar com o reino de Deus. E Deus está dizendo, eu quero contar contigo. Abra sua boca, hable de mim a outros e eu te vou usar. Amém, meus amados? 1 Coríntios 2:10. Agora bem, Deus nos ha revelado esto por meio de su Espírito. Todo o que tu has recebido, entendido da palavra de Deus, foi dado por Deus a ti através dele Espírito, não de sabedoria humana. Foi revelado. É revelação. Então, se tu não tens que esperar um preparo, é importante estudar e preparar-se e entender a Bíblia, mas tu não tens que esperar a vida inteira esse preparo, porque alguns estão dizendo, eu não sei orar, eu não sei falar. Tu sabes, meu amado, tu habla como louco, habla muito, todos os dias. O que passa que há que falar de las coisas que Deus quer que tu puedas falar, e quando tu hagas, Deus te vai usar. Deus vai colocar palavras em sua boca para entregar a outras pessoas. E hoje dia Deus sigue passando seus olhos como Ele passou por Jerusalém,
como ele passou por Babilônia, quando ele já havia dito: eu tenho sonhos, vou trazer esse povo cativo 70 anos de aqui adelante. E Deus passa os olhos em Babilônia, encontra Neemias, um homem como nós outros. Eu repito, como nós outros. Se tu estivesse allá em Babilônia, tu jamais ia pensar que Neemias era o homem que Deus ia usar. Se Deus te revelava dizendo: escolhi um, quem? Neemias. Você está louco, Deus? Neemias? Quem é Neemias? Busca, copeiro de rei. Pero Deus vê o coração. É como Deus, quando mandou o profeta Samuel na casa do papá de Davi, disse: eu não vejo como o homem vê, eu não vejo o exterior, eu vejo o coração. E ele queria chamar Davi. Era o mesmo que estava passando com Neemias, é o mesmo que passa contigo. Amém, meus amados? Então, como eu posso viver agora os sonhos de Deus agora? Não na época aí de Neemias restaurando muros, ou como na época de outros homens de Deus que lemos as histórias. Que é o que Jesus nos ha dado. Presta atenção, meu amado. Jesus disse assim, Mateus 28:19: portanto, vayan e hagan discípulos, solo de su nación que tu naciste. É isso que está aí, meu amado. ¿De cuántas naciones? ¿La que hablan portugués también? ¿Los gringos también? ¿Y los hispanos también? Hagan discípulos de todas as nações. Não corte nada de sua lista. Não despreze nadie. Não hable mal de outras nações. Hagan discípulos de todas as nações. Aqueles que queiram, bautízenlos ou bautizando-los em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Depois que bautize, déjalo aí. Glória a Deus. Ganaste para Jesus, deja dentro da igreja. É isso? Não. Agarra essa gente agora que se bautizou e haga que? Enseñándoles que guardem todas as coisas que les he mandado. Todas as coisas que Jesus mandou é pouco ou é muita? Então você tem que ensinar. E ele disse: se tu haces el paquete, he aqui, eu estarei com vocês todos os dias, hasta el fim del mundo. Esse é o sonho de Jesus. Esse é o sonho de Deus. Isso é Jesus dizendo a seus discípulos antes de irse ao cielo: agora eu quero que vocês vayan e hagan isso. Se termina Mateus capítulo 28. Depois tu vai ver a igreja começando a viver o que nós outros hoje vivimos como igreja. Hechos capítulo 2, 3, 4, 5. É a igreja primitiva. Eu te pergunto, presta atenção: a igreja primitiva que nós outros abrimos aí no livro de Hechos, era a igreja sonhada por Deus, sim ou não? Eram os sonhos de Deus se cumprindo naquela igreja, sim ou não? Deus se alegrava com aquela igreja, sim ou não? Sim. Agora essa igreja passava por luta e persecuções, sim ou não? Sim. Passava. Ora, eles estavam vivendo os sonhos de Deus ou não? Sim. Era um sonho de Deus o que estavam vivendo? Sim. E Deus se alegrava com o que eles estavam vivendo? Sim. Mira como era a igreja, a primeira igreja. Tu pode perguntar assim: pastor, há tanta igreja. Eu estou já me dá cruza os cables na cabeça, tanta igreja que há. Aqui em Naples, então, misericórdia, meu irmão. Quantas igrejas há em Naples? Hay calles que tienen una pegada de la otra. Bueno, nosotros estamos en un plaza que hay una pegada de la otra. No hay como ir muy lejos, ¿verdad? Ahora disminuyó un poquito porque el bravo vino bien bravo, pero aquí era bravo de iglesia. Amén. Pero a vezes hay calles que tienen una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Y tanta placa, tanta cosa que tú dices: misericórdia, ¿cuál es la correcta? La correcta es Hechos capítulo 2. ¿Cuántos tienen la Biblia aquí? Diga amém. Abra sua casita e aí tu vai colocar Hechos capítulo 2 e aí tu vai ver o que era a primeira igreja. Qual a correta? Qual a sonhada por Deus? Qual era que não havia um dedo assim de nenhum homem? Não havia uma placa assim inventada: bautista, presbiteriano, metodista, católico, nada, não havia placa, havia assim discípulo. Como vivia essa gente? Hechos capítulo 2, versículo 42. Perseveravam em la doutrina de los apóstoles. Ou seja, palavra de Deus. Doutrina de los discípulos que andaram com Jesus, dizendo: isso foi o que ele nos ensinou, vamos ensinar a ustedes. Isso ele foi o que ensinou, vamos ensinar a ustedes. Enseñanza. Em la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía el temor sobre toda persona, pois se hacían muitos milagros e señales por meio de los apóstoles. Ellos perseveravam unânimes en el templo dia tras dia. Iban en el templo, sim ou não? Sim.
Después también hacían ¿qué? Y partiendo el pan, casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Ese era el día a día de la iglesia, que era el sueño de Dios. Esa gente iba al templo, sí, pero después se reunían en las casas, en grupos menores, partían el pan, compartían oración, cada uno tenía algo para decir, algo para hablar. Uno sabia tocar alabanças, ministrava alabança nesse grupo. Não, eu pensei que podia ministrar solo no grupo de alabança aqui em cima, com essa coisa tão linda, negra, 55 luzes em cima, aqui sim é grupo de alabança. Não, meu amado, em las casas, reunidos. A Bíblia diz: quando ustedes se reúnam, quem tenha salmos, traga salmos. Quem tem uma palavra de revelação, traga uma palavra de revelação. Quem tem uma enseñança, traga uma enseñança. Orem uns pelos outros. E aqui está dizendo que em las casas Deus iba haciendo milagros y señales por medio de esos hombres de Dios. De esa manera era el sueño, el diseño, el proyecto de Dios. Yo te pregunto, ¿había persecución contra esa iglesia? ¿Sí o no? Sí. ¿Había lucha? Sí. Pero también había conversiones, había bautismo, había unción de Dios, había Dios haciendo milagros y vidas y vidas y vidas siendo transformadas. Glória a Deus, meu amado. Diga glória a Deus aí, alaba ao Senhor. Amém. E tu pode perguntar: esse sonho era de eles, pastor? Esses sonhos eram de Deus. Deus encontrou em eles corações dispostos a querer viver seus sonhos. Outra vez, homens sencillos, homens trabalhadores ocupados que tinham suas lutas personais, pero dijeron: em minha vida, em minha renda, vai entrar os sonhos de Deus. E eles então viveram os melhores anos, melhores dias de suas vidas. Eu estou seguro que se tu perguntasse a qualquer um desses discípulos, se quiser volver para trás e cambiar da ideia, vai dizer: está louco? Se nós estamos vivendo os melhores anos de nossas vidas agora, porque Deus é bueno, Deus nos bendice. Amém, meus amados? Não há alguém que ponga a mão no arado que Deus também não vai lutar por ti. Deus luta por nós outros. Amém, meu amado? É um privilégio viver os sonhos de Deus. E nós outros temos o privilégio de poder viver isso hoje. Tu tens que entender, e presta atenção, igreja, que essa coisa de que a igreja se reúne em casas, que a igreja se reúne em grupos pequenos, não é uma ideia de um pastor ou de outro pastor. Essa é a maneira bíblica que Deus hizo para que todos possam ser pastoreados. Essa ideia de um solo pastor cuidando de 1000 pessoas, isso é impossível. Tu se recuerda no passado, quando terminava um serviço assim, igrejas muito tradicionais, o pastor tem que ir para a porta e está agarrando a mão de um por um, meu amado. Imagina se cresce a igreja. Quando a igreja era chiquitita, 50, 60, 100 pessoas del barrio, assim, glória a Deus. Imagina que Deus sopla uma unção, um avivamento, vem 5.000 pessoas e o homem aí, shaking, parece a mulher essa quando tu vai no avião. E aí se põe na salida e chega o voo, todo mundo louco, desesperado para sair do avião, amém? E aí está a mulher aí: buenos dias, Senhor, que Deus te lo bendiga. Deus te lo bendiga, não, buenos dias, buenos dias, buenos dias, buenos dias. Eu creio que essa mulher chega neles 50 está dizendo: imagina 300 passageiros, buenos dias, que vaya bem. My gosh, entende? Melhor poner uma gravadora aí. Porque essa ideia de que uno tem que estar me cansa. E Deus sabe. Desde o tempo de Moisés, Deus disse: Moisés, tu estás louco de ser solito atendendo 3 milhões de pessoas. Tu tens que compartilhar, tu tens que fazer grupos menores, tu tens que ser líderes de 50, líderes de 100, líderes de 500, líderes de 1000 e administrar a coisa, dar uma palavra de direção. Se alguém tem dúvida, tem uma luta, vá traindo. Se não, nada soluciona, chega a ti. Pero essa coisa de que a gallina passou para cá, a gallina passou para aqui, a lutita quim, e tu tem que estar em todo, vai morrer. Que é o que eu te quero dizer? Tu tem que abrir sua mente e seu coração, porque a maneira que Deus
Jesús diseñó para que toda la iglesia sea pastoreada y alimentada y suplida y ejercitada en sus dones y talentos y unción y servicio. No es solo un servicio de domingo de 1h30. Es imposible. Imagina que todo mundo aquí tiene que hacer todas esas cosas, venir con salmos, revelación espiritual. No hay servicio. ¿Dónde entonces ele está hablando que cada uno tiene que contribuir de esa manera? En las casas, en las reuniones más pequeñas. E aí tu tens a oportunidade de ser usado por Deus, de trazer uma palavra, e Deus vai usando um na vida do outro, Deus vai usando um na vida do outro. E aqui está dizendo, o reino de Deus avançava, de casa em casa, de família em família. Quando um orava por outro, Deus fazia milagros, e a gente mirava de afora e dizia, my gosh, quem é esse povo? Eu quero conhecer esse povo. E aí ele disse que a Bíblia está dizendo que a igreja crescia, a igreja crescia, a igreja crescia. Como pastor? De casa em casa, de oração em oração. Um dia Jesus viu uma multitud grandíssima, que tinha hambre. Presta atenção, Marcos 6:34, presta atenção. Salió Jesus e viu uma grande multitud, e tuvo compaixão de eles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando já era muito avançada a hora, seus discípulos se acercaram a ele e lhe disseram, o lugar é deserto, e a hora já muito avançada. Despídalos para que vayan a los campos e aldeias ao redor e comprem pão, pois não têm que comer. Respondendo ele, les dijo, dele ustedes de comer. Mira Jesus, meu amado. Los discípulos preocupados, dizendo, Senhor, há muita gente, solo de hombres aqui há 5,000, sem contar a mulher e os niños, e perro e todo mundo aqui, é muita gente. E Jesus disse, tranquilito, é muita gente, sim, dele ustedes de comer a eles. Casi tiene um ataque de coração, eles dizem, como nós vamos dar? Pensaram a ser a conta e disseram, como vayamos e compremos pão? São 200 denários que lhe demos de comer. Um denário era o sueldo de um dia, 200 denários são 200 dias de trabalho. São 200 dias de trabalho que temos que fazer a conta para alimentar tanta gente. E Jesus pergunta, quantos pães tenéis? Id a ver. E a sabê-lo disseram, 5 e 2 peces. Então ele les mandou que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Diga assim, recostar em grupos. Isso é Jesus, meu amado. A multitud é grande, é muita gente, sim. Vocês não dão conta? Não. Manda para a casa, é muito trabalho. Despida essa gente, é isso o que vocês querem? Jesus diz, não. Divida a multitud em grupo sobre o pasto verde. Se recostaram por grupos de 100 em 100, de 100 em 100, de 50 em 50. Então se tomou os 5 panes e os 2 peces, e levantando os olhos ao cielo, bendijo, e partiu os panes, e deu a seus discípulos para que los pusieran delante. Também repartiu os 2 peces entre eles. Comeram todos e se saciaram. Diga isso para que tu guarde em tu coração. Comeram todos e se saciaram. Depois disso, recorreram de los pedaços e de lo que sobrou de los peces 12 cestas llenas. Los que comeram eram 5,000 homens, sem contar mulheres e ninhos e todo o que havia. Seguro aqui tu tens 15,000 pessoas. E Jesus está dizendo, a Bíblia está dizendo, comeram todos e todos foram saciados. Para os discípulos é assim, a igreja cresceu, a família está aumentando, não há como, olvídate, impossível, não pode. Para os discípulos era assim, a família cresceu, Jesus, não podemos com uma família tão grande. E Jesus está dizendo, ajustem-se, delem ustedes de comer. Quando tu família cresce, há alguns aqui que querem ter como 7 filhos, verdade? Eu escutei que Adela e Jasmina querem ter como 7, verdade? Por la fé. Vamos dizer que Adela e Jasmina têm 7 filhos, ok? Tu crê que essa família vai ter que ajustar-se ou não? Vai ter que ajustar-se ou não? Só o van que vai ter que comprar, minha amada, é um bus. Passa ali para vir para a igreja, tem que despertar às 5 da manhã, vai banhar os 7 filhos, arreglar os 7 filhos. Quando termina o 7º, o primeiro vomitou, tem que volver o primeiro, o segundo hizo caca. Quando vê, chega aqui atrasado, verdade? Pero presta atenção,
presta atenção, porque a igreja é a família de Deus. Se tu família cresce, tu não te ajusta? Ou tu te desespera? Tu diz, não, cada um por si, que coma todo mundo aí, não vou alimentar nadie. Não, tu te das a volta e tu haces o que tem que fazer. Jesus está dizendo, minha família aumenta. Minha família está aumentando e crescendo. Deem ustedes de comer. Meu amado, a responsabilidade é minha e tua. Então, se aqui há um milagre, Jesus de hecho multiplica pão e pescado. Pero suponga que não há a logística. Suponga que não há a ideia de dividir em grupos. Jesus disse, sou eu sou a estrela, trai para cá, eu multiplico. 15,000 pessoas, venga e coma. Como tu crê que vai ser isso, meu amado? Uma pessoa multiplicando aqui, a gente aí, e vai correr os primeiros, os segundos, um matando o outro, atropelando o outro, e vai ser um desastre. Não havia como alimentar todo mundo. Aunque o milagre é poderoso, aunque há unção, que há poder, que há palavra, que há enseñança, pero se é só um, se vuelve um desastre. Agora, quando há a unção e há o poder do Espírito Santo de Deus, unido com uma boa logística eficaz de homens e mulheres que dizem, eu hago parte da solução, eu cuido de um pequeno grupo, tu estás contribuindo para os sonhos de Deus, porque foi Jesus que disse, repartem grupos. Imagina os discípulos dizendo, não me gusta grupos. Não me gusta essa ideia. Jesus vai dizer, ok, tchau. Estão me entendendo o que estamos falando, meu amado? Porque há tanta cosita hoje na igreja, que escute a palavra grupo, não me gusta. Como não te gusta, meu irmão? Como tu vai cuidar de tanta gente se a igreja não está em grupos? Coloque-te tu em lugar de Jesus e dá-me outra solução. Não me gusta quem critica esse tipo de coisa, porque não sabe o que está falando. Não pensa com a cabeça do reino de Deus. Jesus estava dizendo, para que todos comam e todos sejam saciados, divida em grupos. E a Bíblia termina dizendo, todos comeram, todos foram repartidos em grupos, todos foram alimentados, a multitud inteira saiu suplida e nadie deixou de ser cuidado. Quando Jesus mira a multitud e disse, são ovelhas que não têm pastor. Jesus era pastor de quem então? De la multitud? Não. Pastor de quantos? De los 12. Jesus dijo, de esos 12 eu sou pastor. De la multitud não. Senta a multitud e cuida de ellos, dele ustedes de comer. Então, meu amado, se tu queres e eu quero sonhar os sonhos de Deus, tu tens que entender como a Bíblia funciona, como a igreja primitiva funcionava e como Deus iba bendicindo cada um de aqueles que decidiu abrir sua casa, abrir sua renda, incluir os planos de Deus, partir pão, compartilhar a doutrina, orar uns pelos outros. E esses homens e mulheres viveram os melhores anos de suas vidas, hasta o dia que o Senhor los ha llevado. Glorifica a Deus por isso aí, meu amado. Glória a Deus. Para terminar, eu te pergunto, tu crê que vale a pena viver os sonhos de Deus ou não, igreja? Vale a pena ou não? Vale a pena. Vale a pena ser discípulos de Jesus? Vale a pena. ¿Dá trabalho? Sim. Pero tu estás vivendo os melhores anos de sua vida. É quando termina e vai dizer, assim foi em los dias del este, assim foi em los dias de Víctor, assim foi em los dias de Isaías, assim foi em los dias desse hermano, sucedeu isso. E te seguro que não vai ser como foi com Neemias. Não foi assim dizendo os dias de Neemias, vivia uma habitação tão linda, o sueldo que ganhava era tão bonito, o televisor era tão grande, o ar condicionado era tão frio. E assim foram os dias de Neemias. Tu crê que é isso o que está na Bíblia? A Bíblia não habla um versículo da vida que ele tinha no palácio. A Bíblia habla quando puso os pantalones e dijo, vou allá solucionar e ser parte da solução, começou a viver os sonhos de Deus. Escreva, essa parte me interessa. E aí dizem, os dias de Neemias foi dessa maneira, porque começou a viver meus sonhos, a ser discípulos de Jesus, igreja, são os sonhos de Jesus. Às vezes tu pode pensar, eu não sei de amado que eu tenho, é esse, ser discípulo, conquistar gente para Jesus, atrair gente para Jesus. Eu não sei muito, haga com o que tu sepas, conquiste, traiga. Eu não sei ensinar muito, tranquilito, Deus vai atrair outros que sabem ensinar muito.
Pero en los pequeños grupos, sabendo mucho, sabendo pouco, tú estás dizendo, eu estou aí, eu quero orar, quero receber oração, quero ser usado com o que Deus me ha dado, e tu vas ser animado, avivado, alegrado, e Deus se vai glorificar. Amém, meus amados? Assim é esse reino de Deus. A Bíblia diz que nós temos, meu amado, que mirar adelante e seguir adelante com o que Deus nos ha dado. Amém? Não mirar hacia atrás. Temos que saber aproveitar o tempo. A Bíblia diz que necessitamos aproveitar o tempo com sabedoria. Mira o que diz Efésios 5:15. Portanto, cuidado com sua maneira de viver. Não vivam já como necios, senão como sábios. Aproveitem bem o tempo, porque os dias são malos. Não sejam, pois, insensatos. Procurem entender qual é a vontade dele, Senhor. Efésios está dizendo: a vida passa rápido, os dias passam rápido, o tempo voa. Que é o que eu hago? Procure entender qual é a vontade de Deus hoje. Neemias, quantas horas de dia tu crees que esse homem tinha para fazer a obra de Deus? Quantas horas tu crees que era aquela época que Neemias tinha? 24 horas. Pedro tinha quantas horas tu crees para hacer lo que hizo? Quantas horas tu crees? E Pablo, quantas horas? Tu tienes quantas? São as mesmas 24 horas para todo mundo, meu amado. O que passa é que muitas coisas são criadas para roubar nosso tempo. E muitas coisas são nossos sonhos particulares. Se tu aprende a administrar o tempo e aprende a sonhar os sonhos de Deus, tu vai aprender a contar seus dias com mais sabedoria, vai ser mais sábio. Salmos 90:12 diz assim: ensina-nos a contar bem nossos dias, para que no coração acumulemos sabedoria. Ensina-nos a contar bem nossos dias, para que podamos ser mais sábios. Amém, meus amados? Pode ser uma oração contigo? Barra sua cabeça, cerra seus olhos aí. Repita essa oração, diga assim: Senhor, dá-me valor para poder cambiar o que é necessário cambiar, para organizar-me, para tomar decisões sábias e reestruturar-me para ser o que te agrada no tempo que se chama hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado? Se nós outros somos assim, nós outros vamos então viver para cumprir os sonhos de Deus. Pablo, quando ele termina sua obra, quando termina sua vida, ele termina igualito em pessoa, lleno de paixão por o Senhor Jesus, com o coração queimando. De la mesma maneira que esse homem começou, esse homem termina. Ele termina dizendo: corri a carreira, guardei a fé. Estou queimando por adentro como se fora o primeiro dia. Josué e Caleb entraram na terra prometida, agora já maiores, com 80 e tantos anos, dizendo: mi coração está queimando, igualito 40 anos atrás. Tu disse: como pode? Sonhando os sonhos de Deus. Há algo em los sonhos de Deus, meu amado, que é uma gasolina interior que não traz depressão, não traz tristeza, não traz nada. Deus te anima, Deus te alegra. Quando tu empieza a poner-se triste, Deus te levanta outra vez dizendo: sonha mis sonhos, que tu vas a ver a medicina para a sua alma, a medicina para a sua casa. Amém, meus amados? Há luta, pero também há vitória, há unção. De afuera, quem mirasse Pablo podia dizer: louco. Tinha cidadania, tinha green card de todo mundo e falava uma pila de língua, tinha um título maravilhoso criado aos pés de Gamaliel, deixou todo para seguir Jesus. Pobre Pablo, tinha quizás dinheiro, tinha propriedade, deixou todo. Agora está terminando aí sem nada. Se tu mirasse de afuera, tu vai dizer: le foi mal. Pero hoje tu abres Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timoteu, Tito, Filemão, 13 cartas. E se tu mirasse de afuera, vai dizer: pobre Pablo, mira que miserável esse homem, se dedicou ao reino de Deus, mira quão mal le foi. Tu crê que foi mal a Pablo? Quizás terminou com menos dinheiro, quizás terminou com menos comodidade, pero com muito mais coronas, com muito mais alegria, com muito mais coisas eternas que não passam. E esse homem então pode levantar no final de sua vida e dizer, 2 Timoteu 4:7,
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ese hombre está diciendo: yo luché, terminé, guardé, y ahora ya está reservado una corona tremenda, y no es solo para mí, es todo el mundo que soñó los sueños de Dios. ¿Cuántos quieren esa corona aquí, mi amado? Son hombres que cambiaron su vida, tenían sus trabajos y su agenda, dieron paso de fe. Pero cuando tú das un paso de fe en Dios, Dios nos respalda. Neemías, aquel hombre que cambió su agenda, su comodidad para restaurar los muros de Jerusalén, termina su libro diciendo, Neemías 13, 22b: recuerda eso, Dios mío, conforme tu gran amor, ten compasión de mí, acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Ele está dizendo: ayúdame, Senhor, luché por ti hasta el final. E hoje nós estamos falando desse homem de Deus. Miles de anos depois, um homem que foi ajudado, favorecido, escrito sua história em um livro que não passa, e dizendo: essa história vale a pena ser contada. Deus nos ama, meu amado, e Deus nos ha dado a oportunidade de viver os sonhos de Deus. Tu estás em Naples. Há um sonho de Deus nessa cidade. Há pessoas que vocês podem alcançar e casas que vocês podem entrar. Há gente que vocês podem tocar. Há gente que vocês podem bendecir. E quando isso suceda, meu amado, tu tem que entender que se viene lutas não é problema, é uma grande obra. Que se viene persecução não é problema, é uma grande obra. Eu estou vivendo os sonhos de Deus. E se há esse tipo de coisa, é a garantia de que estamos fazendo o que é correto. Porque se todo fora suave, alguma coisa estava mal. Porque quando Deus empieza a restaurar vidas, famílias, casas, corações, o diabo se enoja. Então, se ele se levanta para cair, porque a igreja se levanta e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Amém, meus amados? Pero é uma grande obra. É uma grande obra. Então, eu te quero animar, meu amado, que tu entendas essas coisas. Qual é o sonho de Deus? Discípulos, compartidos em grupos, de casa em casa. Quizás tu coração aqui está herido de algum lugar que tu passou e escute essa palavra grupo, ou célula, ou não sei o que, te dá um ataque no coração já, te queda todo eriçado dizendo essa gente, não sei o que. Quizás foi um mal modelo, um mal exemplo. Há muita gente que é enviada rapidamente como neófito, recém-convertido, não sabe cuidar de vidas, não tem madurez. Igrejas que querem só crescer, pero não cuida bem do coração. Pero o plano de Deus era assim: derem ustedes de comer, alimente essa multitud, reparta para que todos sejam alimentados com madurez, com corações corretos, trate os temas, orem uns pelos outros, e a igreja vai sendo fortalecida, a igreja vai crescendo. Por isso eu quero animar, meu amado, esses são os sonhos de Deus. É impossível que a igreja cresça basada só em uma pessoa, pero quando a igreja é usada por Deus em todas as áreas, cada um dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, de minha maneira, de minha forma, com o que eu tenho, Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio. E Deus vai traindo e añadindo as pessoas, porque disse: essa gente logra administrar, essa gente logra ser o que necessita ser, essa gente entendeu o que eu quero ser. Eu quero que cada um aprenda a guardar tudo o que eu he ensinado. Há gente que quer fazer isso. E eu quero animar-te, que tu coração queime outra vez. Amém, meus amados? Que tu hables de Cristo a outros. E quando essas pessoas se acerquem, que sejam abraçadas, vão ser pastoreadas e cuidadas, e Deus vai fazer grandes coisas aqui em nossa cidade. Amém? Sonhe os sonhos de Deus.